Principalmente no norte da Itália, naquela franja que é no norte da Itália e o Reino dos Francos. E aí vejo como é que vai ser a nova relação. O trabalhador, ele já não é proprietário da classe dominante, ele é um servo, um escravo, ele está preso à terra, ele não pode abandonar a terra, mas ele vai sempre plantar o mesmo pedaço de terra, 20% mais ou menos do que ele produz é dele, e ele vai sempre utilizar as ferramentas que são dele. Veja, se ele planta o mesmo pedaço de terra sempre, ele tem interesse em aumentar a fertilidade do solo. Se ele usa suas ferramentas, tem interesse em aumentar a capacidade, né, enfim, aperfeiçoar suas ferramentas. Se ele vai plantar sempre o mesmo pedaço de terra e uma parte da produção é dele, ele tem interesse em melhorar as sementes para produzir cada vez mais. Veja, como ele fica numa parte do que ele produz, ele vai melhorar a fertilidade do solo, vai desenvolver as ferramentas, vai melhorar as sementes e ele tem interesse na vida cotidiana em produzir cada vez mais. O senhor feudal agora não tem que obrigar o servo a trabalhar. Ele quer produzir cada vez mais, porque quanto mais ele produzir, maior a parcela dele. E o resultado disso é que, diferente do escravismo, você passa a ter um trabalhador que cotidianamente tem interesse em aumentar a produção. Veja, o desenvolvimento das forças produtivas, em comparação com o escravismo, explode. Você tem um sucesso tremendo. A produtividade do trabalho não para de crescer. A área plantável da Europa, nesse momento, aumenta quase 20%. Surgem os moinhos de vento. Os moinhos de vento, pessoal, é uma ferramenta absolutamente fantástica. Primeiro que você tem uma forma de energia basicamente infinita, é uma máquina que gera baixíssima rotação, então você pode fazer de madeira as principais peças, e aquilo dura uma eternidade. Você faz um mancal, sabe o que é mancal? Aquela peça que segura o eixo. Você faz um mancal de uma madeira mole, oleosa, tipo pinho, e você faz o eixo de uma madeira dura. Então aquilo vai girando lentamente, a madeira dura vai esculpindo a madeira mole e o óleo do pinho vai saindo, aquilo faz quase atrito zero. 5 ou 6 anos depois, aquilo está que nem um sabão, tá certo? Aquilo gira. Pra vocês terem uma ideia, o último moinho de vento do século XVII deixou de girar na Holanda no meio da Primeira Guerra Mundial, porque foi bombardeado. Era o mesmo eixo, o mesmo mancal por séculos, girando ali, tá certo? Então você consegue bombear água, você consegue moer trigo. E esse negócio de bombear água é uma coisa importante, porque você drena os pântanos. Você cava um dique, você cava uma vala, tá certo? Coloca aquilo que vai bombeando a água para o rio, tá certo? 20 anos depois, 5 anos depois, você drenou uma área inteira que tem um solo hiperfértil por causa de matéria orgânica. Então, 20% da área plantada da Europa, se amplia 20% da área plantada da Europa, graças a esse desenvolvimento tecnológico. O desenvolvimento econômico e social na Idade Média é uma coisa fantástica, em comparação com o escravismo. E o resultado disso é que as pessoas começam a viver cada vez melhor. A população começa a se alimentar melhor, tá certo? As pessoas, os feudos começam a trabalhar cada vez menos, você começa a ter cada vez mais feriados religiosos, festas, tá certo? E a sociedade feudal vai de fato se desenvolvendo. Mas nesse processo, ao redor mais ou menos do século XI, século XII, XIII, melhor dizendo, o modo de produção feudal vai viver sua primeira grande crise, uma crise que ele jamais vai se recuperar. Olha o drama. Você tem uma determinada quantidade de terra e o grande problema é que você tem trabalhador demais para aquele pedaço de terra. Você não tem mais gleba de terra para colocar servo. E do outro lado, você está produzindo mais do que você precisa. Você produz trigo, você produz mais trigo do que você precisa. Você produz, sabe lá, cevada, você tem mais cevada do que você precisa. E o problema é que você não tem o que fazer com essa força de trabalho, nem com essa riqueza excedente, nem com esse trabalho excedente. O vinho estraga, o trigo estraga, a cevada estraga. E o que você vai fazer com o trabalho excedente? Os caras começam a fazer os castelos medievais, começam a fazer as catedrais medievais, começam a fazer muralhas, começam a fazer pontes, mas ainda assim a população excedente vai aumentando cada vez mais. Então, quando a gente chega ao redor do século XII, século XIII, é necessário se livrar dessa população excedente. Surgem as cruzadas, tem mas a coisa mais importante é que uma parte dos servos começam a ser expulsa uma parte começa a ser expulsa do feudo, literalmente. Eles dizem, essa regra de que o servo não pode ser expulso do feudo só vale para quem é temente a Deus, então você excomunga o cara não pertence mais à cristandade, ele pode ser expulso. E o cara expulso, que foi excomungado, naquele mundo medieval, só pode recorrer, ou tende a recorrer, à religião mais parecida à religião cristã que você tem na Idade Média naquele momento, que é o judaísmo.
Então você passa, neste momento, a ter o desenvolvimento do judaísmo num setor da sociedade europeia que começa a fazer uma atividade completamente maluca para os padrões da época. Veja, na Idade Média, o que era trabalhar? Era você, tá vendo aí, construir uma muralha, construir um castelo, ou era você plantar. É isso que era trabalhar. Como é que os nobres passeavam? Eles pegavam suas carroças, não tinha carruagem ainda, certo? Pegavam suas carroças com seus servos, eles iam andando, passeando de um lugar para outro. Isso era as férias, era assim que se divertia. Bom, começa a surgir, tá certo? Um grupo de servos expulsos do feudo que começam a ter uma atividade muito interessante. Eles fazem assim, ó. Eles vão num feudo que tem uma produção excedente de trigo e roubam, compram, tá certo? Imagina, um saco de trigo. E aí eles vão para um outro feudo que você só tem cevada, que tem um excesso de cevada, mas não tem trigo, e você troca esse um saco de trigo por 2 sacos de cevada. Aí você coloca esses 2 sacos de cevada na sua carroça e vai andando, passeando. Isso não é trabalhar, lembra disso? Vão andando, vem para cá e troca esses 2 sacos de trigo por 2 sacos de cevada por 4 sacos de trigo. E eles vêm para cá, ó, e trocam por outro saco de cevada. Veja, os caras não trabalham, os caras passeiam. E eles vão ficando cada vez mais ricos sem produzir absolutamente nada e sem serem senhores feudais. Como é que isso é possível? Como é que é possível uma pessoa acumular riqueza sem produzir e sem ser, portanto, sem ser senhor feudal? Isso é uma deslocada loucura, tá certo? Além de tudo, um pecado mortal, porque como é que é possível uma coisa dessa, né? No reino de Deus isso não cabe, tá certo? Veja, o que está acontecendo é que nesse momento lá na Europa, você já tem a existência do valor de troca e você já tem a existência da lei da oferta e da procura. Só que a humanidade não tinha a menor noção disso, não tinha a menor consciência disso. A lei da oferta e a procura vai ser descoberta na Inglaterra em 1580. A gente está falando isso aqui em 1200, 1300, 1580. Pra vocês terem uma ideia, quando o Vasco da Gama chegou com a sua caravana, lembra? Com a sua esquadra, né? Carregada de especiarias da Europa, foi uma tragédia, né? A coroa, ele está chegando com 13 caravelas com especiarias, cada caravela trazendo uma quantidade de especiarias que entrava pelo norte da Itália, na Europa, por ano. Então, o rei de Portugal e a burguesia portuguesa iam ganhar em um ano o que o norte da Itália ganhava em 13. Eles iam ficar miliardários. Veja, as caravelas naquela época eram feitas uma a uma, não era produção em série. Então elas tinham uma velocidade diferente. Quando você tem um trajeto muito longo, as caravelas vão se esparramando numa linha, tá certo? Então a primeira caravela que chega nos Açores, ela traz uma notícia, vem mais 12, aí carregados de especiarias estão miliardários. E você tinha um serviço de comunicação com Portugal de barcos menores que eram mais velozes que as caravelas. Então chega em Lisboa a notícia que vem 13 caravelas carregadas de especiarias antes da primeira caravela chegar. O preço das especiarias começa a despencar e ninguém entende o que está acontecendo. Quando a última caravela chega, o preço das especiarias despencou tanto que não paga o preço das cordas daquele navio que chegou pela última vez. Veja, é um prejuízo medonho, tá certo? Isso joga a coroa portuguesa numa enorme crise, né? Os banqueiros, que eram todos judeus em Portugal, vão ter um lucro enorme. Aí, em 1506, os judeus vão ser expulsos, os banqueiros vão ser expulsos, tá certo? Mas veja, o que aconteceu? Aquilo que era para ser, né, a riqueza de Portugal vira uma crise econômica fenomenal. Era a lei da oferta e a procura que já estava em ação, já estava operando nas relações econômicas e ninguém sabia disso. Ninguém sabia que essa lei existia. Ninguém sabia que existia valor de troca ainda, mas já estava presente na relação social. Veja, o que eu tenho aqui? Eu tenho uma atividade econômica na qual a única coisa que importa não é o que você está transportando, é a lucratividade que dá aquilo que você está transportando. A única coisa que importa é o valor de troca, ó. E o resultado disso, veja, é que você passa a ter uma relação social que vai se desenvolver assim, ó. Não importa o que a gente produz, importa o lucro que aquilo produz, importa o valor de troca, a lucratividade que aquilo produz. Esta relação social que diz que a única coisa que importa é o lucro, é o capital. Aqui está surgindo a relação capital que vai dar origem ao capitalismo, que dá origem ao modo de produção capitalista.
E ao chegar no modo de produção capitalista, a gente chega na sociedade que a gente vive hoje. Uma sociedade cuja principal característica é estabelecer uma relação entre os indivíduos na qual os indivíduos não entram. O que entra é ou a força de trabalho que o indivíduo tem, que não é a totalidade do indivíduo, ou o capital que o indivíduo tem. O indivíduo é o capital ou o valor da força de trabalho que ele é portador. E na relação entre os indivíduos, a mercadoria força de trabalho e a mercadoria capital estabelece a relação direta. Os indivíduos só estabelecem uma relação indireta, permeado pela propriedade privada, pela propriedade burguesa entre eles. Então a relação entre os indivíduos deixa de ser uma relação entre os indivíduos para ser uma relação entre mercadorias. A relação entre os seres humanos passa a ser uma relação de concorrência. E o homem vira o lobo do homem. Veja, eu vou voltar amanhã, quando a gente for discutir a questão da alienação, eu vou voltar amanhã mais cedo para falar melhor a questão do fetichismo da mercadoria, tá certo? Eu volto a isso. A única coisa que eu queria mostrar para vocês antes da gente terminar hoje é que, veja, o que o Lukács está tentando argumentar? Que a gente tem um processo de desenvolvimento histórico que, através da transformação do trabalho primitivo no trabalho alienado, e através do trabalho alienado, da transformação, veja, do trabalho do camponês, mas a transformação do trabalho escravo no trabalho servil, depois a transformação do trabalho do servo da Idade Média no trabalho do proletário contemporâneo, veja, na transformação desta forma de trabalho, você tem a transformação, a passagem de um modo de produção a outro. A passagem de um modo de produção a outro é sempre a passagem de um modo de trabalho a outro modo de trabalho. O Marx vai dizer, e o Lukács recupera, que quando a gente passar para a sociedade não alienada pela propriedade privada, quando a gente passar para a sociedade comunista, a gente vai passar do trabalho abstrato, eu falo mais sobre isso amanhã, a gente vai passar do trabalho abstrato para o trabalho associado, que é um trabalho que incorpora a cooperação e não a concorrência como seu traço fundamental. Então veja, o que a gente tem como o desenvolvimento histórico, a tendência mais genérica do desenvolvimento histórico? Eu tenho um processo de desenvolvimento das forças produtivas que possibilita a transição de uma forma de trabalho mais primitiva para formas de trabalho mais avançadas, de tal modo que a gente sai da sociedade escravista para a sociedade capitalista, que vai transformar o mundo inteiro em capitalista ao destruir o modo de produção asiático que vai sobrando e os modos de produção primitivos e as sociedades primitivas que sobreviveram. Tranquilo? Veja, o que isso significa? Significa, primeiro, que a gente tem na história do desenvolvimento da totalidade humana, no desenvolvimento da sociedade humana, da humanidade, a gente tem uma tendência não necessariamente homogênea, não necessariamente direta, pelo contrário, cheio de contradições, avanços e recursos, mas você tem a tendência ao desenvolvimento das forças produtivas, ou seja, para produzir os meios de subsistência e de produção que a gente precisa para reproduzir a sociedade, a gente gasta cada vez menos horas de trabalho. Então, na medida em que a humanidade vai se desenvolvendo, uma parcela cada vez menor da humanidade vai se dedicando à transformação da natureza, o que vai liberando uma enorme quantidade de seres humanos para fazendo outras atividades que não são trabalho, que não é transformar diretamente a natureza. Segunda tendência, a gente tem um processo através do qual a humanidade vai se desenvolvendo de pequenos bandos e tribos, ela vai desenvolvendo relações sociais cada vez mais genéricas, cada vez mais amplas, que vai incorporando uma área geográfica cada vez maior e uma quantidade de indivíduos cada vez maior, até que, com o surgimento das grandes navegações, a partir de 1430, 1650, surge o mercado mundial, e o mercado mundial é a primeira relação social, é a primeira relação humana, através da qual toda a humanidade é articulada num único processo histórico. Então a gente tem também a tendência, além do desenvolvimento das forças produtivas, a gente tem a tendência ao desenvolvimento da humanidade de tal forma que o gênero humano vai deixando cada vez, sem deixar de ser um gênero biológico, o gênero humano vai se transformando cada vez mais num gênero socialmente posto. Dentro da causalidade dada, a causalidade posta, a gente deixa de ser um gênero dado pela natureza, Homo sapiens sapiens, e a gente passa a ser cada vez mais um gênero humanamente construído, um gênero socialmente articulado. A gente passa a fazer parte de um mercado mundial e pela primeira vez a existência de cada indivíduo, com todas as mediações, está articulada a existência de todos os outros.
Então a gente sai, veja, de uma existência genérica muito limitada e localizada para uma existência genérica que é rigorosamente universal e é rigorosamente genérica. Isso tem uma consequência enorme do ponto de vista, eu já vou falar um pouco sobre isso, do ponto de vista da exteriorização e do ponto de vista dos valores. Veja, quando a gente chega na sociedade capitalista mais desenvolvida, já não é possível fazer como se fazia em Aristóteles, de dizer, olha, a maior parte da humanidade não pertence à humanidade, não é ser humano. Nem os escravos são seres humanos, nem as mulheres, nem as crianças são seres humanos plenamente racionais. Ser humano para valer é o indivíduo dominante, é o indivíduo da classe dominante, o indivíduo masculino da classe dominante. Esse é o ser humano para valer. Veja, para Aristóteles isso era perfeitamente possível. Quando a gente chega no modo de produção capitalista, em que a acumulação do trabalho excedente vai se dar pela venda e pela compra da força de trabalho, é imprescindível que você tenha a maior oferta de força de trabalho possível. E para que esse trabalho possa ser vendido, o indivíduo tem que ser humano, e mais do que ser humano, ele tem que ser cidadão. Ele tem que ser proprietário privado da força de trabalho com todas as capacidades, com todas as propriedades necessárias para ser capaz de negociar essa propriedade privada, para ser um participante consciente e legítimo de um contrato, tá certo, na qual você vende e compra força de trabalho. E aí, veja, você tem que incorporar todo mundo na humanidade. E a consequência disso é super legal. Surge a cidadania. Você incorpora todo mundo como cidadão, então todo mundo é igual. Na esfera da cidadania, todo mundo é igual. E essa esfera da cidadania abstrai o que os indivíduos de fato são. Então, a cidadania, ela não se contrapõe de maneira alguma à exploração, à exploração do homem pelo homem. Então, todo mundo é igualmente cidadão e isto é absolutamente compatível com a desigualdade real da vida cotidiana, etc., entre a classe dominante e a classe dominada. Então, veja, a primeira tendência geral do desenvolvimento humano, o desenvolvimento das forças produtivas. Isto significa, veja, que os eventos naturais, os acontecimentos naturais têm um impacto cada vez menor no desenvolvimento humano. E isto significa que as barreiras naturais do desaparecem vão sendo cada vez mais afastadas. A história da humanidade é feita de uma forma cada vez mais intensa pelo desenvolvimento das relações sociais e os eventos naturais têm um papel cada vez menor na determinação da história humana. Claro que isso pode ter um revertério, tá certo? E ter uma crise ecológica e destruir a gente, mas uma humanidade que é capaz de produzir uma crise ecológica que destrói ela própria, certamente é mais desenvolvida do ponto de vista das forças produtivas do que uma humanidade que não é capaz de fazer isso, sem nenhum critério valorativo, tá certo? Mera constatação do que se pode fazer ou não se pode fazer. A segunda tendência, veja, a gente vai se transformando de uma humanidade genérica muito localizada a uma humanidade universalmente genérica, verdadeiramente genérica. Tá certo? A humanidade inteira passa a fazer parte do mesmo destino, da mesma história. Portanto, a gente passa a ter necessidades e possibilidades objetivas e subjetivas que são agora universais, são genéricas, fazem parte de toda a humanidade. Esse é o problema que a gente discutiu hoje a respeito da família monogâmica, das relações amorosas. Isso é rigorosamente universal, com todas as diferenças de cultura para cultura, né? Isso é rigorosamente universal. O problema do desemprego é rigorosamente universal. O problema da crise do sistema financeiro é rigorosamente universal. O problema da crise ecológica, e aí por fora, né? Não tem solução local mais possível, percebe? E a terceira tendência importante é o que está acontecendo no interior da individualidade. Veja, se a gente pegar desde o modo de produção primitivo até a gente chegar no início da acumulação primitiva, quando você tem o surgimento do mercado mundial, durante esses milhares de anos, a relação entre o indivíduo e a sociedade é uma relação em que as necessidades e possibilidades sociais predominam amplamente sobre as necessidades e possibilidades individuais. Por aquilo que a gente já discutiu, que nas sociedades, até chegar nas grandes navegações, nessas sociedades o local do indivíduo era determinado pelo seu local no interior da comunidade imediata que ele faz parte. Lembra que eu estava dizendo para vocês que o senhor de escravo só era senhor de escravo em Roma. Se ele saísse de Roma e fosse, para a Pérsia, já não era mais o senhor de escravo de Roma, né? Um senhor feudal, o conde de Rochefoucauld é conde de Rochefoucauld na França. Se ele fosse para a China e falasse, sou o conde de Rochefoucauld, você tem, né, o imperador da China tem que dar 2 toneladas de ouro, o imperador da China cozinhava ele em fogo brando, né, ele lá não era nada.
Veja, quando a gente vem para esta forma de propriedade privada, que é o capital, que se expressa no dinheiro, e você tem esta forma de propriedade privada se esparramando pelo planeta sob a forma do mercado mundial, esta dependência do indivíduo para a sua comunidade imediata desaparece. Veja, o cara, ele é o burguês, mais ou menos o mesmo, independente se ele está em Portugal, na França, na Inglaterra, nos Estados Unidos, na China, tá certo? Dependendo da quantidade de dinheiro que ele tem. O dinheiro que ele tem na bolsa dele é o que determina o que ele é em praticamente qualquer sociedade no planeta Terra. Então, veja, descola o indivíduo dessa dependência da comunidade imediata. E o resultado disso, veja, é que se o indivíduo tiver a possibilidade de destruir a sua comunidade para se enriquecer e fazer isso um belo negócio, idiota se não fizer. Pela primeira vez, o indivíduo se destaca da sua comunidade e pela primeira vez o indivíduo começa a enxergar a comunidade como um mero instrumento do seu enriquecimento privado. O mercado nada mais é, a sociedade nada mais é do que a arena em que ele vai disputar, tá certo, a propriedade privada para se tornar mais rico, não é nada mais do que isso. O outro indivíduo não é a condição da sua existência, o outro indivíduo é o limite da acumulação da sua propriedade privada, o outro indivíduo é o limite da sua liberdade. E a partir deste momento, veja, é o primeiro momento em que a individualidade aparece, reconhece as suas necessidades e possibilidades como superiores às necessidades e possibilidades genéricas. Surge aquilo que o Hegel vai chamar de individualismo burguês, tá certo? E que depois o Marx vai pegar e a filosofia contemporânea toda adota. Por que o individualismo burguês? Porque, veja, é só a individualidade burguesa que é proprietária desta nova forma de propriedade privada que pode desenvolver esta nova relação entre o indivíduo e o gênero, uma relação na qual o indivíduo é tudo e a sociedade é nada, em que as necessidades e possibilidades do indivíduo são as únicas coisas legítimas. Romeu e Julieta. Então veja, quando isso aparece pela primeira vez na história, as necessidades e possibilidades da individualidade explodem. E elas podem ser reconhecidas socialmente como legítimas, como absolutamente autênticas. Então veja, o individualismo burguês, que ao mesmo tempo é a expressão da propriedade privada, portanto expressão da alienação desta propriedade privada sob a forma burguesa, ao mesmo tempo abre um campo de desenvolvimento da individualidade que nunca tinha existido antes. E a individualidade explode, e com ela todas as manifestações da individualidade. Então explode a sensibilidade, explode o conhecimento, explode a habilidade e explode todas as produções artísticas. Pensa, a música que a gente conhece do Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Si bemol, bemida, etc, Si bemol, bemida, surge com Bach. Ele que vai ser o primeiro cara que vai fazer essa notação, que vai fazer desta forma, exatamente dessa forma. Antes você tem o canto orfeônico, a notação era completamente diferente, tá certo? Você não tinha sustenido e bemol, era uma coisa, né? Agora, veja, logo em seguida aparece o violino, vai ser o primeiro instrumento que vai rivalizar com a voz humana. Isto vai... Chega Beethoven, chega Mozart, tá certo? Aquela coisa explode, quinta sinfonia, nona sinfonia, aquela coisa, né? E aí você tem ópera, e você tem o teatro, e você tem o romance. Veja, a humanidade passa por um processo de desenvolvimento. Veja, a pintura passa a ser pintura, deixa de ser afresco, que você pinta na parede, vira a ser pintura. O quadro, você compra e vende. O afresco, você tem que vender a propriedade junto, tem que vender a parede junto. Né? Você tem todo o Renascimento italiano, né? Michelangelo, tá certo? Rafael, depois vem Caravaggio, depois vem Rembrandt. Isso é uma coisa fantástica o que está acontecendo. E isso só pode acontecer, veja, sob essa relação alienada que é a propriedade privada burguesa. Vocês percebem como a propriedade privada burguesa, apesar de ser alienada, cumpre um papel revolucionário importantíssimo. Pela primeira vez na história da humanidade, este polo de desenvolvimento social, que é a individualidade, comparece na história com a sua inteireza. Comparece de uma forma alienada, exagerada, tá certo? Mas comparece. E isso possibilita uma explosão do desenvolvimento humano, da individualidade humana, como a gente nunca teve antes. E o resultado disso, veja que quando a gente chega na crise do mundo contemporâneo, a crise do mundo contemporâneo tem que ser ao mesmo tempo a crise da totalidade social e a crise da totalidade dos indivíduos. Na totalidade, não é de todos os indivíduos, tá certo? Mas a crise do que cada unidade, da individualidade de cada indivíduo é. Cada um de nós passa a viver uma crise tão profunda e tão grave e tão ontologicamente imiscuída no ser da gente, que a forma da nossa existência passa a ser a crise. Eu vou chegar mais para isso, isso tem tudo a ver com a violência, tá certo?
Tudo a ver com a violência. Então, veja, a gente passa a ter um processo de desenvolvimento no qual a terceira tendência histórica é que os indivíduos, as individualidades, elas vão se tornando cada vez mais ricas, cada vez mais complexas, até que quando a gente chega no mercado mundial, no início da acumulação primitiva, pela primeira vez o indivíduo se liberta dessa dependência da sua comunidade imediata e a partir daí você tem uma explosão da individualidade. Então veja, quais são as três grandes tendências do desenvolvimento humano? A gente vai, o desenvolvimento das forças produtivas, o desenvolvimento de um gênero cada vez mais genérico, até se transformar num gênero universal, e a tendência ao desenvolvimento de individualidades que são cada vez mais complexas, mais desenvolvidas, mais ricas, mais mediadas, capazes de objetivações cada vez mais complexas, portanto de exteriorizações cada vez mais complexas, o que significa que a contradição entre indivíduo e sociedade, indivíduo e gênero humano, vai também se tornando cada vez mais rica, cada vez mais complexa, com necessidades e possibilidades mais desenvolvidas, mais avançadas. E vai dizer o Lukács, essas são as três grandes tendências mais universais do desenvolvimento humano. E tudo isso é fundado pelo trabalho e não significa que a humanidade seja redutível ao trabalho, que a história humana seja redutível ao trabalho. Tranquilo? Com isso a gente termina o capítulo da reprodução, que são 135 páginas, com mais a gente viu umas 240 páginas, tá certo? Falta a gente ver umas 580, que é o capítulo da ideologia e da alienação. Eu vou ter que fazer uma rearranjo no curso, tá certo? A minha ideia era começar a discutir a questão da violência amanhã cedo, vocês não vai dar. Amanhã cedo eu vou pegar a questão da ideologia e da alienação, tá certo? E aí de noite eu vou fazer uma forma mais condensada a discussão sobre a questão da violência, que senão, tá certo? Eu vou tentar espremer o máximo que eu posso a ideologia e alienação amanhã cedo, e aí a gente pega a questão da ideologia. Mas se tinha mais perguntas, eu fiquei super curioso de saber se a sua carinha tava ali, entendeu? Tava de fato fervente, diga. Não, só depois a gente conversa. Não, diga aí, eu tô super curioso, não vai deixar eu dormir curioso não. Não, ordem de cima. Tá certo então, tá bom. Paramos por aqui então? Vem cá, tá dando para entender? Esse silêncio de vocês, confirmo que o Maurício disse, não é um silêncio que vocês estão só ruminando, é isso? Não é porque vocês não estão entendendo? Posso confiar no Maurício? Tá certo então. Então durmam bem, tá certo? Amanhã a gente acorda e aprontamos todas.